Oi, gente, tudo bem? Vamos seguir hoje com mais um Dicas do Pepo, tá? Vocês pediram para fazer um vídeo justamente falando sobre a organização da rotina de estudos, tá? Então, como você vai se organizar aí para fazer os seus estudos, como que você vai conduzir justamente esse desenvolvimento do seu labor estudantil, que quem estuda também trabalha, tá? Por mais que a gente pense às vezes, eu só estudo, eu não faço nada. Poxa, estudar dá muito trabalho, tá? Então, pensem o seguinte, tá? A ideia aqui é você se organizar dentro da sua rotina na sua casa, tá? Ou até mesmo com o seu trabalho, com tudo que você tem, para que você não tenha maiores dificuldades de conduzir o seu estudo e tenha acima de tudo, que aí a palavra-chave completa para você conduzir os seus estudos de forma coesa e correta é justamente dirigir esse estudo com disciplina, tá? A palavra-chave é a disciplina. Você vai ter que se organizar e você vai ter que seguir a sua organização, tá? Não adianta nada você fazer todo o planejamento, você pensar, vou fazer isso tal dia, vou fazer isso outro dia, vou fazer tal coisa outro dia e simplesmente não cumpre nada do que você mesmo se impôs, tá? Então, é importantíssimo que nesse momento, tá, você tenha clareza na sua mente de que você vai criar uma rotina realizável. Essa rotina ela tem que ser realizável para você e que você vai ter que seguir essa rotina como se fosse um horário de trabalho, tá? Quando a gente trabalha, a gente precisa naturalmente cumprir os horários que o patrão determina, tá? Ou que o seu chefe determina. Então, se você precisa ficar em um determinado setor, em um dado momento do seu tempo, no seu período de trabalho, você tem que ficar naquele setor, você tem que fazer aquela atividade. E é isso que você vai fazer na sua rotina de estudo, tá? A organização da rotina de estudo ela é fundamental para que você consiga dar conta de todo o conteúdo que você procura acertar, tá? O que você procura absorver para o seu entendimento da matéria que você está com dificuldade, ou então de todas as matérias. Para fazer isso, eu tenho duas ideias, tá? Eu vou passar para vocês duas ideias. Tem dois tipos de pessoas, na verdade, no mundo e uma ideia para cada tipo de pessoa. Tem o tipo de pessoa super organizada, metódica, que gosta de separar o tempo dela, de marcar tudo direitinho e consegue seguir horários com uma facilidade muito grande. Para esse tipo de pessoa, a organização da rotina de estudos é muito mais fácil, tá? Por quê? Porque você planilha. Você cria uma estrutura básica, tá? Uma rotina diária, separa em horas, minutos, o que você achar necessário e você se programa para fazer cada atividade e naquele horário você fica dedicado naquela atividade, tá? Fácil, fácil de tudo. Porém, eu entendo que esse tipo de pessoa seja um tipo raríssimo. Eu, particularmente, não sou esse tipo de pessoa. Eu já estou num outro lado da moeda, que é aquele lado que não tem horário para absolutamente nada. Aquela pessoa que programa o despertador antes de dormir, poxa, vou acordar 8 horas. 8 horas o despertador toca e eu fico lá 10 minutos, 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos e eu vou acabar acordando lá para as 10, 11 horas, tá? Isso pode acontecer. Tem gente que é assim, tem gente que já tem um método, uma disciplina maior, tá? Consegue acordar no horário programado, consegue fazer as coisas no horário certo. Eu não consigo. Então eu vou dar uma ideia para quem consegue, primeiro, que eu acho que é um pouco mais fácil até de tratar, e depois eu vou dar sugestões e falar como você vai organizar a sua rotina de estudo quando você não é naturalmente um robô disciplinado, tá? Não que a pessoa organizada seja um robô, mas é o mais próximo possível, tá? A pessoa organizada, ela consegue feitos absurdos. A disciplina da pessoa que consegue se organizar, ela é fantástica, porque ele consegue estabelecer prazos perfeitos, horários perfeitos, bem delineados, tá? Já aquela pessoa um pouquinho mais desorganizada, que eu acredito que seja a grande parte
do ser humano, tá? De um geral, tem um pouco mais de dificuldade de cumprir horários rígidos. Então, os horários eles precisam ser maleáveis, a gente trabalha de uma outra forma, a gente delimita momentos de estudo, não horários de estudo. É um pouquinho diferente a sistemática, mas é igualmente funcional. Isso é importantíssimo, tá? De você ter o seu momento de estudo. Mas vamos lá, tá? A ideia central aqui, que a gente precisa ter para uma disciplina de estudos, é que o estudo ele tem que ser, a gente tem que criar algumas premissas. Primeira premissa é que o estudo ele tem que ser algo prioritário e essencial na sua vida. Ah, mas eu tenho filhos pequenos. Beleza, compreendo perfeitamente. Ah, eu trabalho o dia inteiro. Compreendo perfeitamente. Preciso fazer o almoço. Pô, mais do que compreendo perfeitamente. Café da manhã, almoço e jantar são partes hiper primordiais, essenciais da vida. A gente precisa se alimentar. Se a gente não se alimenta, a gente não consegue fazer mais nada. A gente não consegue estudar, a gente não consegue dormir, a gente não consegue acordar, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Você vai continuar fazendo tudo isso. Eu garanto para você que você vai encaixar o seu estudo em algum momento do seu dia, em algum tempinho que você tenha, que antes seria um tempo talvez até de um descanso, tá? Que a gente também não vai suprimir descanso. Sou completamente contra a supressão de descanso, aquela pessoa que estuda da meia-noite às 6 da manhã, aquela pessoa que estuda no sábado e no domingo. Não sou favorável a isso, eu acho que o cérebro precisa de descanso, ele precisa se habituar com aquele estudo como se fosse algo corriqueiro. E é essa a segunda premissa. O estudo deve fazer parte da sua vida cotidiana como se fosse uma tarefa da casa, como se fosse uma tarefa do trabalho. Então, se você tem um horário definido de trabalho, por exemplo, das 8 às 5 da tarde, das 8 às 18, lá, com horáriozinho de almoço lá definido, você não tem que ficar esse período na sua empresa trabalhando, você não tem que ficar à disposição do seu empregador trabalhando, você também vai ter um período do seu dia que não precisa ser um período rígido, mas você vai ter um período do seu dia que vai ser dedicado ao estudo. Tá? Nesse momento você precisa se impor essa premissa. Se você não conseguir fazer isso, todo o planejamento vai por água abaixo. Então isso é fundamental. Para conseguir fazer isso, eu entendo que a dificuldade seja extrema em alguns casos, principalmente daquela pessoa que tem filhos pequenos, trabalha, tem a família para cuidar. Às vezes você tem até um ente da sua família que está acamado e você precisa demandar uma atenção especial. Porém, tá? Apesar de tudo isso, tem aquele momentinho no seu dia, aquela uma horinha que seja, aquela coisa simples, tá? Que você vai fazer e você vai delimitar o seu tempo de estudo. E aquele momento de estudo você vai ficar isolado do resto do planeta só estudando. Ah, eu sei, você, o professor não deve ter filho. Não, não tenho, eu só tenho duas cachorrinhas, tá? Mas eu entendo que é complicado você ficar com os filhos a Deus dará nesse momento de estudo. Eu sei que a pessoa com filho pequeno vai ter um pouco mais de interrupção do que o que deveria ser feito. O importante é que você estabeleça tarefas para cumprir. E você só vai avançar para a próxima tarefa quando você conseguir cumprir a tarefa do estudo. Você vai criar, você vai organizar o seu dia talvez não em horários, mas em tarefas, em produção. Tá? Então vamos primeiro, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é organizar a tarefa, a composição dos estudos por dia, tá? Por dia e horário. Tem que definir isso para quem isso na verdade é definido para quem é muito organizado e para quem consegue seguir esses horários à risca, tá? Então o primeiro método aí, a primeira forma de organização dos estudos, a gente vai tratar justamente trabalhando com uma tabela. Eu preparei uma tabelinha aqui para vocês, tá? Já deixei montadinha a tabela. Se vocês precisarem que eu ensine a montar a tabela, não acho que isso seja um segredo muito grande, mas se vocês precisarem que eu ensine, eu faço um outro vídeo aí ensinando, tá? Deixa os comentários aí que eu consigo naturalmente fazer depois um vídeo só de tutorial para como montar, como organizar essa tabela, mas isso é bem intuitivo, vocês podem olhar aqui com uma clareza absoluta que essa tabela ela é bem simples de ser feita.
Nessa tabela vocês vão definir, vocês vão pelo menos recortar 3 partes, tá? 3 períodos do dia, manhã, tarde e noite. Até porque a gente não tem um período extra além disso. À noite, naturalmente, você pode estender para quanto você quiser. Não recomendo, tá? Lembre-se que o descanso ele é importantíssimo. Se você estende a sua tabela noturna para um horário que vá além da meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, você está tirando todo o seu período de sono. Se você tira o seu período de sono, o seu dia seguinte, no caso aqui, se a gente estender a segunda, a sua terça fica prejudicada. Se você estender a terça, a sua quarta fica gravemente prejudicada. A sua quinta, a sua sexta, o seu sábado e o seu domingo se tornam dias inúteis, tá? Isso é importante de você lembrar. Você tem que ter o seu descanso para que os seus dias sejam igualmente proveitosos. Toda vez que você sacrifica um dia da semana, a gente tem esse ímpeto, todo mundo tem. Poxa, hoje eu vou dar um gás aqui, porque amanhã aí eu fico com um pouco mais de tempo livre. Mentira, você não fica, porque o que você fazia em 1 hora na segunda, você vai passar a levar 2 horas para fazer na terça. O seu cansaço vai impedir o seu rendimento. Então, siga a tabela. Você que é muito disciplinado, siga a tabela com rigor. E é um rigor absoluto. Vamos lá. Abrimos a tabela, montamos a tabela com a divisão em períodos, manhã, tarde e noite. Definimos os horários. Eu fiz uma opção aqui por uma estrutura de hora em hora. Tá? Você pode fazer uma estrutura de meia em meia hora. Estruturas de 15 minutos não funcionam. 15 minutos é o tempo de você abrir o livro e começar a ler. Vamos ser sinceros, tá? Ninguém consegue desenvolver uma tarefa de início a fim, tá? Entre um período fechado em 15 minutos. É muito complicado de se fazer. Tá, tem tarefas mais simples? Tem tarefas mais simples, como por exemplo virar uma página. Dá para fazer isso em 15 minutos? Dá para fazer isso em 15 minutos. Dá para tomar um café da manhã em 15 minutos? Dá. Você vai sentir o gosto de alguma coisa? Não. É o que normalmente a gente fala em engolir o café da manhã ou engolir o almoço. Não é essa a ideia. Poxa, 1 horinha de almoço, todo mundo merece. 1 horinha de café da manhã, 1 horinha e meia de café da manhã, todo mundo merece. Eu comecei aqui o nosso horário às 8 da manhã. Das 8 da manhã até as 9 da manhã, que 2 horas pelo menos eu dedicaria ao café. Particularmente, eu sei, eu sou gordo, eu gosto de comer, tá? Eu acho importantíssimo você ter um café da manhã calmo. E é um café da manhã que você não vai fazer na frente do seu computador. É um café da manhã que você não vai fazer com um livro aberto, lendo. É um café da manhã que você vai fazer olhando para a comida, namorando a sua comida. É um café da manhã que você vai olhar o seu cafezinho e você vai ficar feliz com o seu cafezinho ali. Você vai tomar esse tempo para você, para pensar no que você vai fazer no seu dia, para fazer a reflexão do seu dia anterior. A higiene mental é importante para que o seu dia comece bem. Eu sei que é um exercício, é complicado. Quem consegue meditar, poxa, medita, aproveita, usa isso, isso é bom. Ah, mas eu não consigo meditar, eu sou muito acelerado, eu sou muito loucão, eu tenho que fazer as coisas ao mesmo tempo, tenho que pôr roupa nas crianças. Beleza, faz a sua rotina de café da manhã, corrida mesmo, só não estuda. Só não estuda durante o café da manhã. Só não fica lendo coisa no café da manhã, não fica trabalhando no café da manhã. A vida não é assim que funciona. Isso só vai te gerar estresse. Quando você chegar no fim do dia, você está esgotado. Você não pode estar esgotado no fim do seu dia. Você pode estar cansado, mas esgotado não. O esgotamento não passa com a noite de sono, tá? O cansaço passa. Eu trabalhei o dia inteiro com o corpo mesmo, numa obra, no que for, uma coisa que exige um cansaço físico absurdo. Eu durmo, no outro dia tô zeradinho, perfeito, maravilhoso, tá? Trabalhei o dia inteiro naquele estresse psicológico, naquele cansaço mental, naquele exercício de uma atividade puramente intelectual. Você já repara que no outro dia você ainda tem um pouco de cansaço, porque isso vem do esgotamento, tá? É sinal que você não está dando o seu tempo correto, tá? O tempo necessário para o seu corpo se desenvolver, tá? Para o seu corpo se reparar, tá? Isso é fundamental que você faça, tenha isso em mente,
tá? A sua higiene mental é importante. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a tabelinha. Organizei aqui dias da semana, segunda a domingo. Primeira observação. Eu sou contra o trabalho em domingo, em sábado. Ah, mas eu não tenho outro dia na semana. Escolha um. Ou sábado, ou domingo. Nunca os dois. Tem que ter um dia na semana para você não fazer nada, para você passear com a sua família, para você dormir o dia inteiro se você quiser, para você fazer maratona de série se você quiser. Tem que ter um dia de folga. Então nós vamos escolher aqui ou sábado ou domingo. Eu vou dar uma preferência aqui para o domingo, tá? Mas vocês podem pôr a sua folga no dia que vocês... Opa, deu ruim aqui. No dia que vocês bem entenderem, tá? Não há problema nenhum, inclusive dessa folga ser numa segunda ou na terça. Porém, por experiência própria, eu não acho que a folga nos dias de semana funcione. A não ser para quem trabalha no comércio, tá? Para quem tem uma função que a folga do trabalho é em um dia da semana. Mas, apesar disso, eu não daria folga de estudo nesse dia da semana. Dia da semana, as atividades de conversa, elas são mais ativas. Então, as pessoas te chamam mais no WhatsApp, as pessoas te ligam mais nos dias de semana. Por quê? Porque é o normal. Todo mundo conversa durante a semana, de segunda a sábado, pelo menos, tem uma atividade mais frequente. Domingo, reparem que é aquele dia mais mortão, que ninguém fala com ninguém, tá todo mundo meio que descansando. É o descanso geral da galera. Então eu particularmente gosto muito do domingo para isso. Eu acho funcional o descanso no domingo. Bom, ótimo. É folga. Folga é folga. Se alguém te fizer uma pergunta de alguma matéria porque a prova é na segunda, você não responde, você ignora. Eu sei, dói, dói, tá? Minha mãe, Dona Regina, tá? Ela me deu uma criação muito rígida, muito correta com relação a não deixar as pessoas sem resposta. Tá? Me dói profundamente quando alguém me manda uma pergunta sobre trabalho no domingo e eu acabo não respondendo justamente porque é o meu dia de descanso. Porém, foi uma coisa que eu tive que me impor para poder descansar, para poder ter essa recarga de energia. Isso é importante. Você ter uma recarga de energia para que na segunda você retome aquela rotina com a força total. Então, domingo é dia de folga em absoluto. Não estude, tá? Ou seu outro dia de folga, tá? Não importa. Eu estou me referindo ao domingo aqui. Não estude, não trabalhe, não desenvolva atividades que exijam que a sua mente tenha que passar por um processo de aprendizado, tá? Ah, um processo criativo, eu adoro pintar. Posso pintar no domingo? Poxa, pode, é uma higiene mental. Tudo que é lazer, faça. Tudo que não é lazer, não faça. Domingo é domingo. Fechou? Ótimo. Vamos estabelecer aqui a nossa rotina. Nessa rotina detalhada aqui de planilha, você tem que programar as atividades essenciais, como café da manhã. Então, o primeiro horário aqui vai ser o meu café da manhã, certo? Então vamos pôr o café da manhã todos os dias, porque eu preciso me alimentar todos os dias. Na folga eu nem planejo o café da manhã, porque a folga é o dia livre, é o dia que eu faço o que eu quiser. Se eu não quiser tomar café, eu não tomo café. Isso, o resto é disciplina. Café da manhã, o almoço eu vou pôr aqui mais ou menos 1 hora. São as atividades essenciais, lembrando. Então vamos colocar o almoço aqui todos os dias a 1 hora. Vai depender do seu horário de trabalho, tá? Vai depender do horário que a comida ficar pronta. Se você está na condição apenas de estudante, apenas é complicado de falar, tá? Na condição de estudante sem outra atividade. O almoço é no horário que o almoço sai, tá? Porém, reserve essa 1 hora. Ah, mas eu almoço em meia hora. Ótimo, você ganhou meia hora de descanso pós-almoço. Dá para você tirar aquela cochiladinha esperta na rede, tá? Tire o cochilo na rede, uma delícia. Aproveite. 1 hora é 1 hora. Você vai fazer 1 hora. É disciplina. E o jantar, vamos pensar aqui num jantar 8 horas. Tá? Um jantar meio cedo. Eu particularmente costumo jantar às 11, o que é um horror, tá? Mas vamos pensar aqui num jantar às 8 horas.
Nesse período aqui, você vai definir o que você faz. Ah, eu trabalho. Então, vamos pôr trabalho. Tá? Não tem jeito, trabalho é trabalho. Então, o período de trabalho você vai acabar descartando. Eu gosto de escolher um período todo, ou amanhã, ou à tarde, ou à noite, para estudo. Porém, eu entendo que isso nem sempre é possível para todo mundo. Até porque as pessoas têm que trabalhar. Então, vamos pôr manhã e tarde como trabalho, só para a gente definir aqui a nossa rotina. Quem está na condição de apenas estudar tem a possibilidade maravilhosa, inacreditável, de definir um período mais cedo para o estudo, ou amanhã ou à tarde. Recomendo fortemente o período da manhã para estudo. Tá? É o período em que a sua mente está mais zerada. Então, a sua absorção de conteúdo e o seu rendimento de atenção é maior. À medida que o dia vai passando, a sua energia vai se desgastando e você vai naturalmente perdendo eficiência. Então, prefiram os períodos mais cedo. Se não for possível, em decorrência de alguma outra tarefa que te impeça completamente de fazer esse estudo no período mais cedo, você vai fazer no período da noite, tá? Não vai sobrar outra alternativa. Então, eu vou pôr aqui um trabalho até às 7 horas. Beleza? Um trabalho insano. Comprometi a semana inteira. Aqui, como trabalho, vamos entender a ideia também de cuidar da casa, fazer a faxina, fazer os afazeres domésticos. Entenda que esse planejamento ele não é meticuloso. Ele não deve ser meticuloso. Você organizar o seu dia em 10 horas da manhã é a hora de lavar a louça. 11 horas da manhã é a hora de limpar o chão. Meio-dia é a hora de cortar os legumes. Não faça esse planejamento detalhado. Isso vai fazer com que você enlouqueça. E aí a gente entra na terceira premissa fundamental, que é o momento oportuno de falar dela. Não estabeleça metas irrealizáveis. A frustração de metas estudantis faz com que você se desinteresse pelo estudo e você se perca na sua organização. Não faça metas que você não vai cumprir. Programe períodos largos para cada atividade. Período largo para limpar a casa. Ah, poxa, sábado é o dia de limpar a casa, então vamos pôr sábado aqui, ó, limpar a casa. Certo? Então, sábado é o dia de trabalhar e limpar a casa. Meu Deus, mas não está sobrando nada para estudar. Eu não tenho mais tempo de estudar. Eu falei que você precisa de muito tempo para estudar? Não falei. Você precisa pelo menos de 1 horinha no seu dia para estudo. Ah, mas eu tenho aulas presenciais. Eu faço minhas aulas das 8 à meia-noite, das 8 às 19. E quem disse que isso não é um período de estudo? Se a sua rotina é essa, você tem aulas definidas, eu vou dar uma adaptada aqui. Vamos supor que aqui você tenha aulas, certo? Vou pôr aqui a partir das 7. Você faz faculdade, então você tem aquele horário de aula presencial ou então uma aula EAD na faculdade, certo? Vou fazer isso de uma forma diferenciada. O seu jantar naturalmente vai para outro momento. Opa, aqui é a hora de limpar a casa. Limpar a casa. Você vai fazer o seu jantar no horário que acabar a sua aula. Não tem jeito. Ou então nesse intervalinho aqui. Vamos para o jantar 6 horas então. Jantar aqui. Tá? Você vai deslocar as suas atividades naturalmente para um momento em que você possa colocar o seu jantar de uma forma que você tenha 1 hora de jantar, tá? É importante que você tenha essa 1 hora de jantar, tá? Ótimo, perfeito. Chegamos aqui no nosso horário bem delineado com aulas. Poxa, mas que horas eu vou estudar? Quando acabar a aula. Quando acabar a aula, você vai estudar no intervalo entre o jantar e o começo da aula. Então, vamos pegar aqui que a gente jante às 18. Você vai estudar aqui. Estudar, 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 estudar. Certo? Ó, nem estou contando o sábado. Sábado é para limpar a casa. Fechou? Então, vamos lá.
O que você vai estudar aqui? Você vai estudar o conteúdo dessa aula aqui que você vai ter, tá? Lembre-se que o estudo ele é prévio, tá? A leitura, lembra da leitura? A leitura ela é prévia. Então você vai ler o conteúdo, vai tomar conhecimento do conteúdo antes do horário de aula. O seu horário de aula vai se desenvolver em seguida com a sua aula presencial ou a sua aula EAD. Ah, poxa, eu tenho aula EAD, eu não tenho horário para fazer. Ponha o seu horário definido do jeito que está aí. Tá? Lembrando que o vídeo, a videoaula, ou até mesmo uma live, alguma coisa do gênero, ela toma tempo. Então você precisa delinear um tempo, o tempo normal da aula. Se a aula é de 40 minutos, põe aí 40 minutos reservado para cada aula que você tem que fazer. Tá? E aí você vai estruturar de acordo com as matérias que você tem que estudar. Até aí tá tranquilo. Olha quanto tempo de estudo você tem. Parece que é pouco, que é 1 hora só. Não, não é. É das 19 às 23. Olha o tempo que você está estudando todos os dias. Como é possível estudar? O tempo de hora aula, tá? Daquela presença em sala de aula, ou aquele tempo de vídeo, ele conta dentro do seu estudo. Então você ao todo aí, você tem um monte de hora. Tem 1, 2, 3, 4, 5 horas de estudo, tá? Olha quanto tempo de hora no dia. Pô, professor, mas você falou no outro vídeo que eu tenho que fazer uma releitura. A releitura vai chegar num outro momento, no momento pré-avaliação. Tá? Antes da avaliação, você vai fazer um aprofundamento do seu conhecimento para você verificar, vai resolver questões. Beleza? Beleza. Ah, eu não consigo estudar antes da aula, não dá tempo entre o jantar e o antes da aula. Então você vai deslocar esse estudar para o final. Vou fazer um exemplo aqui para você ver. A ideia seria justamente essa. Terminou a aula, você estuda. Você estuda o que aqui? Você estuda a próxima aula, a de amanhã. Você estuda o conteúdo da frente. Você não estuda o que você acabou de ver. Porque o que você acabou de ver, você estudou na sexta. Tá? É sempre com estudo prévio, o ideal de você fazer. Não consigo fazer estudo prévio, não entendo nada quando leio antes da aula. Não precisa entender, já falei isso para você. Você só tem que ter um conhecimento básico, você lê, tá? É uma leitura simples. Não consigo fazer isso, não me adapto a esse sistema, beleza, você vai estudar depois. Quando você for fazer esse estudo posterior, você tem que ter em mente justamente a ideia de que você tem que ter uma disciplina do que você acabou de ver. Ou seja, terminei de ver a aula, vou ler os materiais de aula. Vou ler nessa 1 hora, certo? Ah, mas eu não consigo terminar de ler todo o conteúdo em 1 hora. Acho difícil, tá? 1 hora de leitura você consegue abranger muito conteúdo, tá? Muito mais conteúdo do que se consegue passar numa videoaula ou numa aula presencial. Porque na aula presencial ou até mesmo no vídeo, tem toda uma questão de explicação sobre cada ponto. Cada instituto, cada ponto que é mencionado pelo professor, cada conceito gera uma explicação em ato contínuo. A leitura do conceito já é autossuficiente, o seu cérebro complementa a explicação. A compreensão ela é um ato que vem automático à leitura. Ele já vai sendo produzido, então bastaria ler, você não precisa fazer aquele estudo aprofundado de grifar, de entender o significado de cada palavra por si só, tá? Então você vai fazer uma análise muito mais simples, é só uma leitura. Beleza, organizamos aqui nossa rotina na planilhazinha. Basta definir agora qual é a matéria que a gente vai estudar cada dia. Aí eu tenho aulas presenciais. Ótimo. Olha que legal isso. Eu tenho aulas presenciais ou então no sistema EAD em que a faculdade tem dias. O meu colégio tem dias certos para divulgar cada matéria. Então, na segunda-feira, vou dar um exemplo aqui do direito, que é bem a minha área, tá? Na segunda-feira eu tenho aula de direito civil e direito penal. O que irei estudar? Direito civil e direito penal. Tá? A faculdade já fez o planejamento para você, te entregou numa bandeja, bonitinho, aquele prato decorado que você nem tinha percebido. A faculdade faz um planejamento de estudo para você. Só basta você seguir, você se orientar com esse planejamento. Tá? Além disso,
Se você faz um sistema 100% EAD, aquele sistema em que a matéria ela é totalmente liberada para você em módulos e você tem que organizar o seu estudo, o que eu te recomendo? Faça módulos fechados. Então, dedique um dia para um módulo fechado. Por exemplo, pegando aqui no direito, segunda é o dia de direito civil. Terça é o dia de direito penal. Quarta é o dia de direito processual civil. Sexta é o seu dia de direito processual penal. Direito administrativo, por exemplo, certo? Ah, mas eu tenho mais matéria do que dias na semana. 2 matérias num dia. Dá para estudar 2 matérias num dia? Lógico que dá para estudar 2 matérias num dia. Você não acabou de ver as videoaulas 2 matérias? Você lê 2 conteúdos, tá? Selecione pontos. Todo o conteúdo disponibilizado, ele é disponibilizado em capítulos, em módulos, em unidades, tá? Pegue sempre a menor unidade para ver. Então, a menor divisão. A menor divisão é em capítulo. Leia um capítulo de direito civil e leia um capítulo de direito penal naquele dia, por exemplo, tá? Sempre a menor unidade no dia, mas nunca menos do que a unidade, nunca menos do que aquele menor ponto. Não pare pontos na metade. Ah, hoje eu vou ver um instituto específico de direito civil. Eu estou estudando para a OAB. Eu não quero estudar além, não estou mais na faculdade, já superei isso, eu estou estudando para a OAB, eu estou estudando para um concurso público. Um tópico da matéria é o mínimo que você vai estudar. Ah, então eu vou ver das pessoas no direito civil. Ótimo, estude das pessoas no direito civil, certo? Só isso. Nesse dia é o suficiente. Poxa, mas eu consigo mais tempo. Por quê? Porque eu estou estudando para a OAB, eu não preciso de tanta videoaula. Eu quero fazer o estudo um pouquinho além, tá? Eu quero já fazer o meu aprofundamento aqui. Ótimo, tira uma dessas aulas aqui e põe um horário de aprofundamento. Nesse período você vai ler, vai ver uma videoaula e vai fazer o seu aprofundamento. Perfeitíssimo. Então, o estudo para um concurso ou para uma OAB é um pouquinho diferente de uma rotina padrão de acadêmico, tá? O acadêmico, ele tem uma rotina definida pela instituição. Ele tem prazos definidos pela instituição. Aquele que faz um concurso, ele às vezes nem tem o prazo do concurso ainda que ele quer fazer. Então ele já está estudando previamente. Então passa a ser uma rotina mais tranquila no sentido de você cumprir o edital, cumprir os requisitos do edital de estudo. Então você vai planilhar todo o edital e você vai ticando o que você estudou semana a semana, tá? Ah, eu já tenho data para o exame que eu vou fazer, tá? O exame da ordem ou o concurso. Vê quanto tempo você tem e distribui os temas numa planilha, semana a semana, o que, que você vai estudar de cada tema. Eu recomendo esse estudo constante, diversificado. Não estudem matérias completas. Não acho interessante estudar direito civil de uma forma completa. Então hoje eu vou ver tudo de direito civil. Hoje eu vou ver tudo de direito penal. Tá? Hoje não. Eu vou planilhar durante semanas todo o direito civil, todo o direito penal. Não recomendo, tá? Por quê? Porque isso faz com que aquela primeira matéria que você estudou fique muito distante do seu concurso. E querendo ou não, o direito ele é cada área, até mesmo, ela envolve um sistema, tá? Ou então até que você seja de outra área, você não é do direito, você é da medicina, de alguma coisa. Toda área, toda matéria que você tem para estudar, ela faz um sisteminha, um microsistema. Tem princípios, tem normas próprias, tem aquela consistência unificada. Então, toda vez que eu estou estudando dentro do direito aqui, um direito civil, por exemplo, estou vendo direitos reais, eu necessariamente preciso relembrar de conceitos de direito das pessoas, de bens, de contratos. Então, essa renovação semanal daquele conteúdo, ainda que eu vá avançando, ele vai me fazer relembrar do que eu vi. Então, fica tudo muito fresco na sua memória, tá? Fica tudo muito recente na memória. Isso ajuda muito. Bom, vamos lá. Planilhamos aqui, fizemos aqui a nossa divisão de matérias, tá? Isso é importante, isso ajuda pra caramba. É uma facilidade enorme quando você tem a matéria bem definidinha.
Fechou? Para quem é disciplinado, isso funciona, que é uma maravilha. Isso é a coisa mais maravilhosa do planeta, a planilhinha te entrega de mão beijada o que você tem que fazer. Beleza? Beleza. Agora vamos lá para aquela pessoa, aquele ser como eu, que não consegue seguir uma planilha. Simplesmente a vida acontece, tá? Nesse momento de a vida acontece, você tem que pôr uma única regra. Na verdade, são duas regras fundamentais, mas são duas regras muito ligadas. O que você tem que pôr na sua cabeça? Primeiro, que você tem que estudar. Você tem que ter um momento no seu dia para o estudo. Deve ter um momento de estudo. Não importa quando ele vai acontecer, importa que ele é um momento de estudo. E nesse momento de estudo de pelo menos meia hora ou uma hora, preferencialmente uma hora, você vai estudar. Você vai ler e você vai talvez ver algum vídeo ou alguma aula expositiva que complementa. Ah, mas todo mundo fala que videoaula não é legal. Não é que não é legal, não é o suficiente. Tá? A ideia é que nenhum método de estudo isolado é suficiente. Não é suficiente só ler. Não é suficiente só ver a videoaula. Você precisa conjugar os métodos para que você tenha o melhor aprendizado possível. Isso eu falei naquele outro vídeo, tá? No primeiro que eu fiz. Tudo bem? Então vamos lá. A ideia aqui é a seguinte: eu não tenho disciplina. Eu não consigo me organizar com uma tabela, meus horários são muito malucos. Então você vai criar um gancho. Você vai fazer um sistema de gancho. E isso vai se desenvolver com o hábito. Tá? É importante que seus familiares cooperem com você, que você converse com eles sobre essa necessidade de cooperação. Por quê? Porque você vai criar um hábito vinculado a outro. O seu hábito de estudar será precedido de outra fase na sua vida, de outra coisa no seu dia que seja corriqueira. Então imagine, por exemplo, que você todos os dias tem que almoçar, ou todos os dias você tem que jantar. Você vai pegar o seu horário de almoço, você vai fazer o seu horário de almoço, ou o seu horário de janta, ou o seu café da manhã, ou aquela atividade que você todo dia faz paulatinamente, naquele horáriozinho meio que padrão. Às vezes é uma hora, às vezes é as duas, mas tudo bem, não faz diferença. Mas você sempre faz, é aquele ato que todos os dias está presente na sua vida. Todos os dias. E terminado esse ato é o seu horário de estudo. É isso que vai te dar disciplina. Por que eu estou falando isso? Porque do almoço ninguém esquece. Sem almoço ninguém fica, tá? Sem jantar ninguém fica. A gente sempre para lanche, a gente sempre para almoço, a gente sempre para jantar. Tá? Ah, mas eu faço só um lanche no almoço. Beleza, terminou o lanche, é o teu horário de estudo. É isso que você vai definir? É isso que está feito. E você vai seguir isso no automático. Você vai pôr na sua cabeça que o seu horário de almoço, que antes era previsto para uma hora, ele vai passar a ter 2 horas e você vai ter uma hora de almoço, uma hora de estudo. Tudo bem? Ah, é o jantar, que é o meu, que tem um horário livre depois. Beleza, uma hora para o jantar, uma hora para o estudo em seguida. E isso vai ser todos os dias vinculado como se o seu jantar fosse. Como se o seu jantar fosse. Fechou? O estudo vai passar a ser uma atividade do teu dia a dia, uma atividade essencial para a sua sobrevivência. Isso é um exercício mental. Ai, como que eu vou organizar a minha rotina de estudos? Como que eu vou saber o que eu estudo cada um dos dias? Voltamos lá naquele comecinho do vídeo. Você tem uma faculdade? Você faz uma faculdade? Você tem horário definido na faculdade das aulas? Estude as matérias que o horário de aula te dá. Poxa, eu não tenho horário definido. Perfeito, mais fácil. Você só vai planilhar quais as matérias que você tem que estudar, quais são os conteúdos que você tem que estudar. E isso você vai ter que fazer. Você vai perder um dia da sua vida fazendo isso, tá? Você vai usar um dia inteiro. Não tem problema que dia que seja, mas você não vai estudar nesse dia, você não vai fazer nada, você só vai planilhar o seu estudo, você só vai organizar o seu estudo e você vai dividir quais matérias você vai estudar em cada um dos dias da semana, de segunda a sexta. Lembrando que eu não fiz planejamento para sábado e domingo.
Se você quiser fazer um planejamento para um desses dias, pode fazer também, tá? Ajuda a diluir a matéria. Você vai fazer esse planejamento e você vai estabelecer a meta de um tópico de cada um desses estudos naquele dia. Então, segunda-feira é o dia de penal e civil. Eu vou estudar um tópico de penal, um tópico de civil naquele dia, certo? Ah, eu quero só ler a lei, eu não quero fazer um estudo profundo, eu quero conhecer a lei mais a fundo. Ótimo! Estabeleça uma meta de artigos, 15 artigos, ou um tópico, uma seção da lei por dia, tá? Se você for analisar, por exemplo, um Código Civil, ele é todo dividido em seções, capítulos e seções. Pega a menor divisão, tá? Ah, o título é menor divisão, vai lá para o título. Pega só bloco pequeno. Então, hoje eu vou ler sobre prova testemunhal. Ótimo. Lê todos os artigos de prova testemunhal naquele dia, tá? É uma meta ótima. Você fecha conteúdo e você satisfaz uma meta de estudo realizável, certo? Então, qual é a minha dica aqui? Qual a informação que eu posso passar para vocês? Eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas organizar a rotina de estudo é trabalhosa, tá? Leva um pouquinho de tempo, mas para você organizar, você vai dividir matéria a matéria em cada dia da semana. Eu tenho 10 matérias e 5 dias. O que eu tenho que fazer? 2 matérias por dia. Procure sempre colocar uma matéria que você tem afinidade junto com uma matéria que você não tem tanta afinidade. Isso acontece em qualquer área, em qualquer sistema de ensino. Sempre tem aquela matéria que a gente olha e fala: meu, isso é uma delícia de estudar. E tem aquela matéria que a gente olha e fala assim: isso é um saco de estudar. Por que eu falo para você tentar intercalar isso? Vou dar o meu exemplo. Eu adoro direito civil, mas eu odeio direito penal. Para mim, direito penal é um parto, enquanto direito civil é um regozijo. Tá? Eu adoro o direito civil. Você vai lendo ele, ele vai fluindo. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro estudar direito penal. Por quê? Porque eu estou começando o meu estudo naquele dia. É o momento em que a minha cabeça está se abrindo para estudar, ou seja, ela está mais receptiva. Então eu vou estudar o que eu gosto menos, o que é mais difícil para eu ler, é mais chato para eu ler. Então eu vou ler primeiro o que eu não gosto. Em seguida eu vou fazer uma pausa, faça uma pausa de pelo menos uns 10 minutinhos ou 15 minutinhos entre uma matéria e outra, para que o seu cérebro pense numa caixinha. Uma caixinha, você joga um monte de coisa lá dentro, é o tempo de você fechar a caixa e pôr ela no arquivo. Arquivo de direito penal, precisa fazer isso, tá? Dá uns 15 minutinhos, faz um lanchinho se você quiser, toma um café, toma uma água, tá? Estica na cadeira, faz alguma coisa, relaxa 15 minutinhos. Cronometra, põe despertador, 15 minutos. Bateu lá 15 minutos no seu intervalinho, volta para a matéria que você gosta. A matéria que eu gosto ficou para eu estudar mais ou menos meia-noite. Beleza, você gosta da matéria. Da meia-noite até a meia-noite e meia, da meia-noite até a 1 da manhã, tudo bem, é um horário horroroso, mas da meia-noite até meia-noite e meia, da meia-noite até 1 da manhã, você vai ler o que você gosta. É quase como assistir uma série. É um pouco de higiene mental você ler o que você gosta, o que te dá prazer em ler. Num sentido, lógico, não é um prazer absoluto, não é um livro de história, não é um livro de história. Não é uma leitura fantasiosa que você consegue se entreter absurdamente, mas é uma leitura que te agrega um conhecimento que você entende como interessante, que você agradece por ter, tá? Que você se sente bem de estar adquirindo, você fica intrigado. Se aquilo te intriga, te facilita na hora de ler. E você vai ver que, inclusive, esse estudo final do seu dia, que seria o pior horário possível, vai ser o estudo mais prazeroso que você vai ter e vai ser aquele momento de estudo que vai passar mais rápido. E isso vai te ajudar muito. Ah, mas eu odeio todas as matérias. É normal, tá? Não vou falar que não possa acontecer. Pode acontecer. Mas não é uma questão de gostar ou não gostar. É uma questão de aceitar a matéria ou não. Tem aquela matéria que, por mais que a gente odeie, ela faz sentido. Ela é mais agradável de ler. Então faça esse jogo. Uma que não gosta, uma que gosta. Uma que não gosta, uma que gosta. Tá? Trabalhe sempre assim, com 2 matérias por dia.
se for possível. Ah, mas eu tenho mais do que 10 matérias para estudar. É muita matéria, eu vou enlouquecer, eu vou surtar. Não, não vai. Você divide em três, tá? Não tem problema, gente. O nosso cérebro, ele é um processador de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Ai, não dá para fazer duas provas no mesmo dia. Claro que dá para fazer duas provas no mesmo dia, dá para fazer 10 provas no mesmo dia, dá para estudar 10 matérias no mesmo dia. O seu cérebro ele trabalha com setores. Você tem o setor de penal, o setor de civil, o setor de empresarial. Isso é possível. É possível porque eu faço isso. Aliás, você faz isso o seu dia inteiro. Você conhece informações diferentes. Ao mesmo tempo que você ouve uma informação de trabalho e processa essa informação de trabalho, você ouve uma fofoca e processa essa informação de fofoca, cada um no seu setor, tá? Todo mundo é multifuncional. A questão é só organização. Tem gente que consegue fazer duas tarefas ao mesmo tempo, tem gente que consegue fazer uma tarefa só por vez. Eu recomendo uma tarefa só por vez, ainda mais quando se trata de estudo. Setoriza. Estuda uma coisa, passa para outra. Poxa, professor, mas direito civil é muito conteúdo. Tem uma matéria que tem menos conteúdo. Poxa, maravilha. Quando acabar o conteúdo da outra matéria, você se dedica mais no civil. Não estabeleça metas irrealizáveis. Isso é importantíssimo de ser feito, tá? Não estabeleça metas irrealizáveis. A sua meta é de um tópico por dia. Aí eu consigo ler 2 tópicos, então sua meta é de 2 tópicos por dia, mas não faça nada irrealizável. Estabeleça o mínimo. Hoje eu acordei mega bem disposto. Ou estou lendo esse assunto, estou amando esse assunto, quero saber mais. Nossa, que maravilha! Você chegou no melhor ponto possível. Você está disposto? Você quer ler um pouquinho mais? Você quer estourar um pouquinho o seu horário de estudo? Estoura um pouquinho com aquela matéria que você gostou mais. Não tem problema, mas a sua meta ela é mínima. Você tem a meta mínima porque você precisa, o seu cérebro precisa entender que você começou e terminou a tarefa que você se programou para fazer. Porque quando a gente começa a estudar, a gente instintivamente se programa. Vou ler esse tópico. E você tem que fazer esse exercício mental. Pense, vou ler esse ponto de A a Z, vou finalizar esse pontinho aqui, o resto é lucro. Se você estabelece a meta, o seu cérebro manda a seguinte mensagem para você. Terminei. Eu, particularmente, quando recebo essa mensagem, eu paro de estudar porque já deu. Aí eu não tenho essa vontade de ler além. Mas, se você tem a vontade de ler além e você começa a ler além, o seu cérebro simplesmente grava que você é muito bom. Isso te dá um bem-estar. Por quê? Porque você fez a meta e fez mais. A missão cumprida foi muito além do planejado. Tá? Fazendo uma analogia com um joguinho de celular aí que todo mundo tem. Você conseguiu as 3 estrelas. Você fez tudo e ainda teve 3 estrelas mais. Você teve o plus, dobrou o dinheirinho que você recebeu. Tá? Por quê? Porque você fez a meta, 3 estrelas, você cumpriu os pontos que você precisava cumprir e fez um plus, você ganhou um extra. Ah, você ganhou um parabéns, um perfect. Tá? A ideia é justamente essa. Cumpra a sua meta. A meta deve ser pequena, para que você possa cumprir ela com certeza. Estabeleça metas em tópicos e defina a matéria dia a dia que você vai estudar. Ah, mas eu tenho prova de civil na quarta. E a minha meta de estudo é na segunda. Devo deslocar? Não. Se o seu dia de estudo de direito civil é segunda e a prova é na quarta, não importa. Você vai estudar na segunda. Porém, existe uma métrica de estudo, uma forma de organizar estudo para a prova. Mas isso eu vou reservar para um outro vídeo, senão vocês vão querer me matar, tá? Se você gostou do vídeo, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você tem alguma sugestão, deixa o comentário. Pode deixar aqui no YouTube mesmo. Eu tenho visto isso todos os dias, direitinho. Eu preciso do seu feedback. Se você está com alguma dúvida, você quer que eu esclareça algum ponto, faça outro vídeo esclarecendo algum ponto, esmiuçando alguma estrutura aqui dessa planilha e a gente se desenvolve um pouquinho melhor em algum determinado aspecto. Além disso, se você gostou, deixa o joinha aqui para mim, por favor.
tá? Se inscreve no canal e ajuda a compartilhar esse vídeo para que eu vire um youtuber super famoso, tá? E possa viver de renda. Bom, gente, eu agradeço muito aí a participação de vocês, tá? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Aí vai lá no Instagram. No Instagram eu vou colocando enquetes para ver o que vocês querem ver no próximo vídeo. Deixa aqui no comentário e deixa lá no Instagram, participa da enquete lá que é sempre bacana, sempre ajuda bastante e eu consigo fazer o que vocês querem ver, tá bom? Beijão, gente!